Bom dia, pessoal! Estamos aqui ao vivo com mais uma live para a contabilidade. Hoje com o Ronaldo Louzeiro, nosso diretor executivo da NTW São Paulo, vem trazer um assunto super bacana, super atual, que é o e-commerce. Nós vamos conversar aqui durante uma hora sobre esse tema, que é de interesse de todos os contadores. É uma novidade que vem crescendo, né? O e-commerce, que é a venda de mercadorias online, tem um terreno muito fértil, então vamos juntos, começamos, e eu já vou trazer aqui o meu parceiro, Ronaldo, para a gente bater esse papo, para ele se apresentar para vocês. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. É um prazer fazer parte aqui dessa conversa aqui que nós vamos ter aqui, esse bate-papo sobre contabilidade para e-commerce. E-commerce que é um segmento que tem crescido bastante, né? Principalmente depois da pandemia de 2021, né? A gente tem visto aí um crescimento forte. É um canal novo, né, de venda. Então, lembra um pouco a época dos anos 90, lá quando surgiu o telemarketing, né? É uma coisa nova e muita gente explorou, e quem conseguiu explorar bem saiu na frente. A mesma coisa está acontecendo agora com o e-commerce, né? Quem tá entrando agora, ou quem já entrou, está conseguindo ganhar bastante, né, nesse segmento aí. Ronaldo, e já vamos esquentar os motores, que é aquela pergunta, qual que é a diferença entre e-commerce, que é a venda online, da venda fixa, Olha, física? então, Fabiano, assim, cada negócio tem a sua particularidade. O e-commerce também tem as suas, tanto na questão tributária, que a gente vai ver aqui, como da questão da gestão da empresa, que aí a gente não vai entrar muito nisso, que não é a nossa área, mas a relação da empresa com o escritório de contabilidade também, que é uma coisa bem particular. Então, por exemplo, os marketplaces, no caso, as grandes plataformas, né, Mercado Livre, Amazon, então elas têm nelas uma coisa que eles chamam de planilha de regra tributária, que é onde você coloca todas as informações fiscais dos produtos que vão ser vendidos a partir do depósito deles, que eles chamam de fulfillment, que é um depósito onde os clientes, que eles chamam de seller, né? Então, digamos, o Fabiano é um seller, ele é um vendedor. Ele usa a plataforma para vender os produtos dele. E esses produtos vão para esse depósito onde o Mercado Livre, no caso, o Marketplace tem a custódia desse material, desses documentos, desses produtos. Aí eles guardam lá nesse depósito chamado Fulfillment, e quando o produto sai de lá, para quem comprou, para alguém, por exemplo, que compra um produto, sai com uma nota fiscal. Essa nota fiscal, ela sai com base numa configuração do sistema que eles têm, quais características fiscais que estão cadastradas lá na plataforma, nessa planilha de regra. Ou seja, se a planilha de regra tiver errada, por exemplo, com classificação fiscal errada de produtos, a nota automaticamente sai errada. E a apuração contábil fiscal vai sair também errada. Então, a base ali para quem vende no Fulfillment é corrigir tanto a planilha de regras tributárias, se for o caso, né? E também as características fiscais que ficam lá no site. Então, isso é só uma entre várias diferenças, né? E qual o papel do contador nesse momento, Ronaldo? Que é o nosso tema aqui, né? Pensando como que o contador pode se posicionar como um grande apoio para esse cliente que está ali criando um e-commerce, iniciando essas atividades. Olha, assim, vivendo, assim, bem no começo, né, eu trabalhei no primeiro escritório que foi focado nisso, que surgiu de uma parceria com o Mercado Livre, né, em 2021, em agosto de 21. Então, a gente aprendeu muita coisa com a própria plataforma, com o Mercado Livre, que nem eles sabiam, por exemplo. Então, assim, teve coisas que foi corrigidas com a ajuda desse escritório onde eu trabalhei, com o pessoal do setor fiscal lá. Então, assim, a gente teve que aprender o funcionamento, um pouquinho do funcionamento da operação para conectar com a contabilidade. Então, no começo deu alguns problemas, alguma dificuldade. Então, por exemplo, até hoje, eles, pelo menos no Mercado Livre, pelo que eu sei, eles não corrigiram uma situação e que eles dão a opção do seller, né, do vendedor, tirar lá o frete da nota. Então, que é errado, né? A gente sabe que o frete faz parte da construção do valor da nota. Mas por que isso? Porque o TI do Mercado Livre é na Argentina, né? Então, até hoje, existe essa dificuldade de comunicação. Isso já foi falado várias vezes lá, e até hoje continua essa opção. Então, às vezes, muitas vezes, o seller que está um pouco desavisado, ele não percebe que pode estar aquilo lá desmarcado e pode gerar algum problema para ele no futuro.
Então, assim, a gente precisa entender um pouco, né, de como funciona o marketplace, como é que ele conecta com o negócio do cliente e como a contabilidade se integra nisso aí. Eu tenho uma pergunta aqui que é sobre o DIFAL, ou diferencial de alíquota do ICM. E quais são as Isso. situações que ela impactam as operações de um e-commerce? Aí a gente está falando realmente dentro do fiscal, como é que isso acontece no dia a dia? Porque uma coisa a gente está começando, outro dia, depois que você já tem uma rotina, né, já tem ali um trabalho acontecendo, e aí vão surgindo as novidades. Como você mencionou, você foi um dos pioneiros aí, juntamente com o Mercado Livre, quando tudo isso começou. Então, como é que funciona esse DIFAL, que é o diferencial de alíquota de ICMS? Em quais Isso. situações ele se aplica? Então, o default, ele é um dos grandes pontos aí que envolve o e-commerce. Por quê? Numa loja normal, uma loja de rua, uma loja física, né, uma operação tradicional, ele nem é lembrado, né, não é comum ele ser lembrado, ele não faz muita diferença muitas vezes na operação, principalmente do pequeno. Mas no e-commerce, pela característica do negócio, como o e-commerce ele é uma porta para o país inteiro, você pode estar aqui em São Paulo e vender lá para Roraima, você pode estar aqui em São Paulo e vender para Rondônia. Você vende para o Brasil inteiro. Então, quando você vende para o Brasil inteiro, entra essa questão do DIFAL, né? Para quem vende, faz vendas interestaduais, mas óbvio, a questão da venda é mais o do DIFAL na venda alcança mais as empresas do lucro real presumido. Nas empresas internacional, ela alcança o DIFAL alcança principalmente nas compras interestaduais, então é diferente. Então a empresa do Simples, ela não paga o DIFAL na venda, mas ela paga na compra. Então aí, quando você faz compras interestaduais, aí aplica-se o DIFAL, né? Então foi uma forma que foi criada para meio que tentar evitar desincentivar compras de fora só por questão de preço, para tentar deixar todo mundo no mesmo patamar, né? Isso é uma demanda que foi discutida, inclusive, no STF há muito tempo atrás. Então, acontece que, por exemplo, isso influencia o dia a dia do seller. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é do Simples, ele tinha, o fornecedor dele só era de Santa Catarina. Então, toda a compra dele era interestadual. Então, chegou uma hora que o default de compra dele estava maior que o DAS da venda. Então, qual seria a solução? Aí entra a questão do planejamento tributário. Qual a solução para esse cliente? Achar um fornecedor dentro do estado onde ele está sediado. E ele encontrou um fornecedor dentro de São Paulo. Então, já conseguiu eliminar esse default na compra e na venda, naturalmente, não tem. Então, ele conseguiu uma economia tributária só em encontrar um fornecedor dentro do estado, dentro do que a legislação permite. Então, assim, surgem novas questões que não surgiria normalmente num comércio tradicional, envolvendo o DIFAL, né? Então, e outras situações também. Então, quem está no lucro real, lucro presumido, a regra é cada venda por venda uma guia, né, de DIFAL para pagar. Aí isso vai ficando inviável dependendo do tamanho do negócio. Tem gente que faz 100 vendas por dia, 200, 300, seriam 300 guias em teoria para fazer. Então você teria um custo só com uma pessoa para fazer isso. Então, qual é a outra solução para quem faz vendas interestaduais e está no lucro real presumido? A ideia é tentar abrir inscrição estadual naqueles estados onde você mais vende. Onde é que o consumo do e-commerce está concentrado? Quando a gente pega o mapa de venda das empresas, a gente verifica que está no Sudeste. E, em segundo lugar, no Sul. Então, o que a gente orienta, geralmente? A gente orienta a abrir inscrição estadual nesses estados do Sul e Sudeste, para você fazer a apuração do ICMS uma única vez, gerando uma única guia para pagar no mês seguinte, que é a chamada apuração, né? E não por operação. Pagar o DIFAL por apuração e não por operação. Então, surgem várias questões relacionadas com o DIFAL, né? Então, no e-commerce, que normalmente não é comum no dia a dia das empresas. Muito bem. E quando a gente fala de contabilidade, né, voltada para o e-commerce, a gente está passando aí por uma reforma tributária. Eu acompanho você há algum tempo, sei que se você já está movimentando esse mercado também, falando sobre esse assunto. Para o e-commerce, como é que a reforma tributária pode impactar? A gente sabe que não tem muitas definições ainda, mas já está saindo algumas aí. O que você tem de novidade? O que você está colhendo nas suas conversas? Você esteve recentemente em Brasília fazendo um fórum. Como é que estão essas tratativas pensando no e-commerce, Ronaldo? Então,
O e-commerce vai ser atingido como todos vão ser atingidos. Então, assim, o que a gente pode dizer? Como quem está no e-commerce geralmente faz vendas para o consumidor final, essa é meio que uma regra, né? Geralmente são aquelas operações B2C, né? Para consumidor final e não para pessoa jurídica. Nesse sentido, as pequenas empresas, no caso, as empresas do Simples Nacional, elas não vão sentir tanto o impacto nesse primeiro momento em matéria tributária, né? Mas vai sentir posteriormente no ano que vem em matéria de organização fiscal, porque vai ter que aderir ao layout que já está definido, né, pelo Comitê Gestor e pela Receita Federal, né, com a inclusão dos novos campos nas notas fiscais. Só que o Simples ficou prorrogado para janeiro do ano que vem. As outras empresas, não, né, já estão, lucro real e lucro presumido, já estão no período de teste do layout. Isso em matéria não é fiscal, né, seria mais uma organização ali da empresa. Mas em matéria tributária, as empresas simples vão ser um pouco menos atingidas, porque provavelmente ela vai pagar o IBS e a CBS dentro da guia do DAS, já que o consumidor final não faz questão ou não tem necessidade do crédito tributário, já que a cadeia termina nesse consumo final ali da pessoa física. Mas quem está no e-commerce vendendo para outras pessoas jurídicas, aí sim, essas vão ser atingidas por causa do IBS da CBS, a questão do crédito tributário. Tudo indica que para quem faz vendas no B2B, seja no e-commerce ou não, o ideal é que seja feita a adesão ao chamado regime regular para pagar o imposto, os novos tributos, né, IBS, CBS, fora da guia do DAS e poder gerar crédito para a empresa chamada adquirente, né, pela reforma tributária. Então, para quê? Para ela ficar competitiva. Ela vai ter perda de eficiência tributária, ela vai pagar mais imposto, mas ao mesmo tempo ela continua no mercado conseguindo vender. Inclusive, tem até alguns clientes que já estão recebendo notificação de empresa dizendo que, perguntando se a empresa do Simples vai aderir ao regime regular. Se não aderir, existe um risco de perder o cliente, porque eles vão precisar do crédito, né? Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está nesse tema aí, que o pessoal já começou a perguntar. Empresa optante do Simples Nacional, confecção de cangas, bonés, bolsas. Faturamento em torno de 280k mês, mais de 90% de suas vendas para fora do estado de Minas Gerais. Acho que eu acredito que seja para pessoa física. Vale a pena pensar em mudar de regime? Vale a pena fazer um estudo, porque assim, uma outra particularidade do e-commerce, da mesma forma que ele te dá muito alcance, você vende para o Brasil inteiro, você amplia o seu mercado, ele também tem muito custo envolvido. Então, a própria logística envolvida dos marketplaces é cara. Então, assim, você tem que pagar as comissões, e as comissões são altas, né? Dependendo da venda, às vezes 18%, 19%. Então, isso achata a tua margem de lucro, né? Tem também a questão do ads, né, que eles chamam lá, que é o marketing lá dentro. Sem ads, dificilmente você vende, então tem um custo a mais. Então, como existe um custo muito grande envolvendo essa operação, é natural que a margem de lucro seja baixa. Então, se a margem de lucro é baixa, né, então, dependendo do volume de venda, às vezes o lucro real faz muito mais sentido do que o Simples Nacional para esse faturamento aí que o colega deu aqui como exemplo, 280 mil. Já peguei empresas com menos faturamento do que isso, que era melhor estar no lucro real do que no Simples, né? E aí, por que o pessoal dificilmente vai para o lucro presumido? Porque como no e-commerce as margens são pequenas, então o lucro presumido passa a ser um regime especial depois do Simples Nacional, que não faz muito sentido. Eu já vi dois casos só, que o lucro presumido fazia mais sentido que o lucro real no e-commerce. Só que eram dois casos muito específicos. Um era uma empresa que é fabricante de vela artesanal, ela tem todo um cuidado, ela é a maior vendedora desse produto no Mercado Livre. Então, como ela o fabricante coloca o preço que ele quer, né? É diferente do revendedor. Então, ela consegue ter uma margem alta e, para o caso dela, até aqui do interior de São Paulo, o lucro presumido foi mais vantajoso do que o real, porque ela conseguia mais margem por ser uma indústria e de um segmento muito específico que ela meio que manda, assim, né? No marketplace, ela é a maior vendedora no Mercado Livre. E o outro caso é de um cliente também aqui de São Paulo, do interior, que aí esse cara é importador. Ele importa da China,
importava um produto que eu acho que era luminárias de festa, alguma coisa assim, relacionado com eventos, que ele também é o maior vendedor desse produto no Mercado Livre, então ele provavelmente tem pouca concorrência, e como ele importa da China, ele tem mais margem, e por ele ter mais margem, o lucro presumido ficou mais vantajoso para ele. Então, que eu me lembro foi os dois únicos casos. Em regra, geralmente, depois do simples, o cliente tem que ir para o real para aproveitar todo o custo operacional envolvido, para Muito reduzir a bem. carga tributária, né? Ainda nessa temática, né, das empresas do Simples Nacional, tem mais uma pergunta aqui. Em quais cenários o lucro presumido pode ser mais vantajoso que o Simples Nacional? Que você já pegou nessa pegada aí, que você teve 2 casos, falando sobre isso. Em quais cenários, talvez, você poderia trazer para a gente aqui? Assim, quando a gente fala de planejamento tributário, eu evito de dar uma resposta pronta, né? Eu costumo falar dos casos que eu peguei, porque cada cenário, cada particularidade influencia no resultado. O que, a gente faz? A gente faz um estudo tributário, a gente pega todas as informações da empresa, faz a simulação de cenários. No caso aí que o colega falou, assim, eu já vi um caso, eu acho um caso que aconteceu há um tempo atrás, que o cliente estava no. Não, não, então, são esses dois casos que eu falei que o lucro presumido era melhor que o real, depois do Simples Nacional. Geralmente, quando o cliente tem margem, só que no e-commerce é difícil ter muita margem, eles brigam muito por preço, porque eles ganham na profundidade do estoque, assim, no conteúdo do estoque. Então, eu estava num evento, porque tem a questão da relevância da conta do cliente, né? Então, eu estava no evento sexta passada, aí eu conheci uma influenciadora do TikTok. Aí ela é muito ligada com o pessoal que é ligado ao setor de roupas aqui em São Paulo, que é os árabes, né? Os árabes ali da zona norte de São Paulo. Então, aí o árabe queria vender roupa, né? Jaqueta, especificamente. Aí ele falou, olha, eu tenho um bom volume de estoque para vender no e-commerce, acho que dá certo. Ela, beleza, bom quanto? Porque no físico, bom é uma coisa, no e-commerce, bom é outra. Então, assim, eu tenho 1.000 jaquetas, 1.000 no e-commerce é pouco para ele, entendeu? Então, assim, tem que ter muito mais escala e profundidade. Por quê? Porque se o algoritmo começa a empurrar a venda para você, você começa a atrasar as entregas, né? Se você não entrega, a sua conta é penalizada. Então você perde relevância. Então tem todo um jogo no e-commerce que tem que ser entendido. Tudo bem, já não é tão contábil, tá? Mas se você da contabilidade entende, você conversa com o cliente de igual para igual nesses raciocínios, aí você obviamente vai passar mais segurança. Então a gente precisa estar nesse meio, né, para poder entender o dia a dia e a dificuldade do cliente para criar as soluções para ele. Nesse caso específico dessa menina, essa influenciadora da Shopee que ela falou, esse árabe conseguiu vender e assim, a escala é impressionante. Ele mora no Brasil e mora na Líbia, né? Ele fica indo lá e aqui. Então ele pega 6 meses do ano para vender aqui e depois passa 6 meses do ano lá. Esse cara, ela mostrou lá em abril, não, em março, ele vendeu tipo 50 mil em jaqueta, né? 50 mil reais. Aí, tipo, no mês seguinte, abril, vendeu 200, cento e tanto. E no terceiro, o cara vendeu 1 milhão de reais em jaqueta. Para você ver o nível de escala que o e-commerce te dá. Provavelmente a margem é baixa? Provavelmente sim. Mas o giro é tão grande que acaba compensando. Então, assim, esse tipo de informação que a gente consegue conversando com os influenciadores e com o próprio seller, né, o próprio cliente, então acaba colocando a gente num nível de entendimento que passa uma segurança para eles e aí acaba que eles se sentem mais seguros para trazer. Pode ver que eu falei aqui, não falei muito de contabilidade, né? Mas a gente tem que entender do negócio desse meio do e-commerce para poder passar segurança, né? Não, e o que você trouxe agora é exatamente isso. O contador não mais como um perfil de contabilidade básica, mas no sentido de que quais são as oportunidades que você tem no dia a dia para apoiar o seu cliente. E isso que você falou é exatamente o que tem que acontecer. Você se posiciona como um contador consultivo, né? Quais que são os melhores cenários, que é um dos nossos temas aí. O que o cenário do mercado traz para a gente? Vamos pegar agora esse assunto, porque o cenário é vantajoso, né, para o e-commerce, né? A gente vê várias empresas aí do mercado aderindo. Quem não era, começa a pensar, a construir ali uma empresa de pequeno porte, já iniciando os trabalhos do e-commerce.
Analisando o cenário nacional e internacional, qual a sua visão, qual o seu pensamento sobre os próximos passos, né? O que vai acontecer com o mercado do e-commerce de forma empresarial e de forma contábil também? Como que você analisa esses dois cenários? Na parte contábil, a reforma tributária está influenciando muito, né? E vai influenciar mais, inclusive com novas oportunidades. Possivelmente o pessoal tem visto muito em voga a questão de holding, né? A questão das holdings, tanto as holdings de participação como as holdings patrimoniais, né? E não é um assunto exclusivamente contábil, muito advogado está entrando nesse assunto, né? Porque é uma forma também de gerar novas receitas. Mas em relação à parte do mercado, também, o que a gente vê, como a competição interna está muito grande, dependendo do segmento, a gente tem que trazer novas oportunidades para o cliente, né? Novas possibilidades. E uma das possibilidades, na verdade, duas, né, que a gente tem visto no movimento forte. Uma é o site próprio. Por quê? Porque que o cliente começa a abrir, ele abre o próprio site, ele pensa na própria logística para fugir dos custos operacionais relacionados com o marketplace. Então, assim, vou dar um exemplo, a Shopee. Quando a Shopee entrou no Brasil em 2021 ou 2022, não lembro, não tinha comissão de venda, porque eles queriam levar sellers para lá, gente para vender na plataforma dele. Ou seja, você vendia e não tinha que pagar a chamada comissão que tem hoje, né, para todas as plataformas, Mercado Livre, Amazon, Shein, chamada comissão que acaba tirando uma parte do teu lucro. E, assim, isso acabou que gerou muita visibilidade para a Shopee e hoje, pelo que eu tenho de informação, ela já é a segunda maior plataforma. Então, assim, esse tipo de oportunidade, às vezes, só é uma vez, né? Então, assim, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, vai seguir o jogo esperando pintar novas oportunidades. Então, para cortar isso, para cortar as comissões, muita gente começa a fazer próprio site. Então, eu abro o meu próprio site, aí eu vou ter que divulgar esse site para as pessoas comprarem meu produto e eu mesmo me encarrego da entrega. E eu posso me encarregar da entrega com uma estrutura própria, que é mais difícil, ou posso terceirizar transportadoras para entregar. Aí, mas entra num esbarra numa questão logística. O Mercado Livre tem até avião, né? A gente não tem avião. Então, quando você faz o seu próprio site, possivelmente você vai estar restringindo o seu raio de ação. Porque no e-commerce o cliente ele é muito imediato. Ele quer, e às vezes paga um pouco mais caro para ter o produto no mesmo dia. Isso a gente vê nos movimentos, inclusive se você puxar lá no fica livre os números, né? Tem gente que tem mais venda e não tem o preço mais barato. Tem gente que consegue vender mais mesmo não tendo o melhor preço. Por quê? Geralmente o produto chega mais rápido, o produto já está no fulfillment, não está na loja, não está no chamado flex, que eles chamam, né, que é uma outra forma de coleta. O flex seria assim, eu estou aqui, o coletor passa na minha loja, pega o produto e leva para o full para vender. Então isso tudo tem um tempo a mais. Qual é a jogada para quem quer vender mais? Mandar os produtos para o fulfillment direto. E aí quando você vende, já sai de lá, já cortou uma parte do tempo. Então, por isso que tem vezes que você consegue receber o produto no mesmo dia. Geralmente, recebe no mesmo dia o que está lá no fulfillment. Então, o consumidor do e-commerce ele tem muita pressa. Então, quando você faz a sua própria logística, seu próprio site, você esbarra nesses gargalos que as grandes plataformas já estão resolvendo e já resolveram. Então, esse é um ponto também. Outro ponto que a gente vê um outro movimento forte é importação. Importação. A gente foi num evento em Sorocaba que o palestrante lá é importador e ele conseguiu mostrar um produto que era vendido em média, era uma torneira de plástico no Mercado Livre. Essa torneira era vendida por R$ 145, mais ou menos, alguma coisa assim, nessa linha. E ele encontrou na China essa igual torneira por $2 ou $3. Olha a margem, mesmo que tenha todo um custo de importação e tempo, porque da China para cá põe aí 3 meses para chegar. Então vai ter que fazer um bom gerenciamento de estoque. Mas se você consegue fazer um bom gerenciamento de estoque, o preço, você consegue uma margem imensa, assim, sei lá, muito mais do que quem está comprando aqui. Então, existe um outro movimento agora de importação. As pessoas estão procurando produtos para comprar da China, trazer para cá, para ter margem, porque, goste ou não, o e-commerce, as plataformas comem muito a margem do seller, né? Então, assim, tem todas essas possibilidades. E agora tem a questão do Paraguai também, né?
que é chamada Lei Maquila, né, que é uma lei dos anos 70, que foi reformulada no final do ano passado para incentivar a fabricação lá, gerar emprego, gerar renda lá, que você consegue importar lá de dentro com 0% de imposto de importação e exportar com 1%. Aí isso é um outro movimento. Então a gente foi lá no mês passado, no Paraguai, a gente conheceu uma loja, uma fábrica de um brasileiro que vende roupa, e o principal consumidor dele era a CIA. Aí ele exportava 1%. Então, o produto saía do Paraguai e chegava no Brasil a 1%, ou seja, uma carga tributária, uma redução absurda de imposto. Então, assim, tem todas essas questões que envolvem a contabilidade, mesmo que algumas vezes não tão diretamente, outras vezes mais diretamente, mas que a gente tem que estar inserido para poder assessorar melhor, né, o cliente. E essa é a minha pergunta. Você, como contador, né, empresário da área, como que você vê a oportunidade para os novos contadores que desejam entrar nesse nicho? Por exemplo, quer participar, quer conhecer mais a profundo. Qual que seria a dica que você daria para um contador que está aí no mercado e gostaria de fazer esse trabalho com e-commerce, desenvolver dentro do seu escritório, aqui na NTW, se for algum dos nossos diretores? Como que seria isso? Qual a dica que você dá para quem quer começar a desenvolver um trabalho apoiando os clientes com e-commerce? Olha, uma dica que eu dou é estar inserido nesses eventos relacionados com e-commerce. Primeira coisa, para entender o ecossistema, né? E entender como a contabilidade se encaixa nesse ecossistema aí. Como eu falei, vários detalhes aqui, a planilha de regra tributária, a questão de FAO, como ela impacta, a questão do planejamento tributário, que está ligado com isso também, né? A questão, surgiu um problema recente aí que muita empresa do e-commerce usa, mas que talvez já não vai mais poder usar, que é a questão, mas não é só do e-commerce, no geral, né? De abrir uma empresa do Simples Nacional, mandar os funcionários para cadastrar lá para reduzir o custo da folha de pagamento, porque no lucro real a folha de pagamento fica cara. Mas o CARF já disse que isso é um planejamento tributário agressivo ou abusivo. Durante um tempo isso ficou meio sendo discutido, mas recentemente teve uma decisão muito forte relacionada com isso. Então, esse tipo de planejamento já não vai encaixar mais para quem está, ou e-commerce ou não e-commerce, mas no e-commerce isso é muito usado, né? O pessoal abre uma empresa no lucro real, a operação fica no real, os funcionários lá no simples, porque aí não tem a chamada substância, né, que a Receita Federal fala, a substância empresarial aí, é claramente uma manobra de economia envolvendo economia da previdência, das contribuições previdenciárias. Então, assim, a gente tem que estar inserido no ecossistema, tem que entender a dinâmica, por exemplo, em breve vai surgir o Instagram Shop, por exemplo, uma informação recente que a gente tem, assim como o TikTok, que TikTok entrou para vender, né, também, o Instagram também vai entrar. Então, assim, é mais um canal que vai abrir. A gente ainda não sabe exatamente como é que vai funcionar isso aí, porque, exemplo, o Mercado Livre que é maior, né? E tem o próprio banco dele, que é o Mercado Pago. Né? Então, ele faz questão que todo o dinheiro passe por dentro da conta do Mercado Pago. Isso é uma condição deles. Justamente para não ter a questão de inadimplência, essa coisa toda. E o Instagram vai ter, será? Seu próprio banco vai forçar ou não? Então, assim, tudo esse ecossistema, né, do e-commerce, ele precisa estar dentro dele para estar conhecendo e até para trazer para os clientes. Exatamente. Aproveitando aqui, falando sobre isso, tem até uma pergunta, né? Percebam um crescente no setor de e-commerce e uma grande oportunidade para nós, contadores. Para quem deseja começar a atender esse nicho, por onde você recomenda iniciar? Olha, o e-commerce ele é basicamente comércio, né? Comércio e indústria. Então, assim, a gente tem que estar envolvido, tem que estar próximo desse meio empresarial aí que está nesse ambiente. E uma forma de chegar neles também é através dos chamados influenciadores, né? Então, os influenciadores, eles têm lá a sua carteira de trabalho de sellers, né, que eles mentoram. É muito forte, né? Como essa questão da mentoria. E a gente estando próximo deles, a gente consegue entender a demanda de cada um e se encaixar nisso aí e começar a prestar os serviços todos. Muita coisa a gente já sabe. Outras coisas que vão surgindo é muito dinâmico, né? A gente vai aprendendo com o tempo.
Então, como é que funciona cada plataforma, por exemplo? Então, o TikTok Shop, né, que surgiu há um tempo atrás, né, e não, porque eu saiba, ele não tem o seu próprio banco ainda. Então, ela dá liberdade para o seller usar qualquer banco que ele queira, né? Mas outros não, para o Mercado Pago não, tem que passar por dentro dele, o Mercado Livre tem que passar por dentro dele, para poder ter as comissões e aí aproveitar essas comissões como crédito de PIS e COFINS, por exemplo, aí entra no planejamento tributário. Né? Tudo está tudo relacionado, né? A gente tem que entender bastante desse ecossistema, entender bastante de planejamento tributário, além da contabilidade, né? Tributária, parte fiscal também. Quando você fala aí de precisa ter um entendimento, hoje, você que já desbravou esse mercado, qual que foi a maior dificuldade que você encontrou quando você iniciou, né? Além do pouco conhecimento das questões tributárias que havia à época, porque era um mercado novo, estávamos numa pandemia e estava acontecendo todo esse movimento. Qual que foi o maior desafio que você teve, Ronaldo, quando você começou a desbravar esse mundo do e-commerce e integrar junto a contabilidade? O maior desafio é assim, no começo, quando migrava ao regime tributário, dava uma trava, uma pausa na conta do seller, né, da empresa. Essa pausa no começo durava 10, 12 dias. Então se gerava um medo muito grande, porque no e-commerce, principalmente aquelas pessoas que são 100% e-commerce, se a tua conta travar, se você ficar sem vender, é como se a tua loja estivesse fechada. Então, quando tinha essa migração de regime tributário de do simples para o lucro real, geralmente, o cliente passava 10 dias sem vender. Então, assim, era uma perda de receita gigante. Isso gerava um estresse muito grande. Agora, com o tempo, eles corrigiram isso e hoje já não trava mais. Então, hoje a gente migra o regime tributário sem travar a conta, que no começo era um problema muito grande mesmo. Gerava uma aflição, o cliente te ligando, e o atendimento, o suporte no marketplace não era bom, era difícil falar. Né? Até hoje o pessoal reclama, né, que é difícil falar com eles lá. Então, assim, era muito complicado. Hoje isso praticamente se resolveu. Praticamente isso se resolveu. Então, mas isso foi a pior dificuldade que a gente teve na época, né? Então, pensando nessas dificuldades tributárias, né, que era a mudança de um regime para o outro, que pode acontecer agora, a gente está passando por uma reforma tributária. Para os próximos anos, vamos dizer assim, a gente tem aí um período aí de quase 10 anos para acontecer a reforma, nem tanto mais, né, que já se foram alguns, começou em 2023 e agora já estamos em 2020, meados de 2027, praticamente, 2026. Qual que você vê que é o principal desafio para o futuro do e-commerce? Crescer e desenvolver bem, já que o que a gente tem acompanhado pela mídia, pelo mercado, é uma expansão. Então, pensando nisso, os mercados consumidores, né, as pessoas, aí a gente está falando de ganhos, quais são os próximos desafios para esse momento? Olha, tem vários desafios. Assim, a reforma tributária tá em andamento, é uma realidade. Com ela vai vir uma questão que é preocupante, que é a questão da liquidação financeira, no caso do pagamento do imposto por split payment, né? Já ali aquela retenção. No marketplace, como o giro, como a margem é baixa, e essa margem já é baixa, o cliente vai ter que aumentar o giro para poder gerar caixa, né? E é um problema que vai meio que se retroalimentar, porque a tendência é que o split payment enxugue, reduza o fluxo de caixa das empresas, tá? Essa é uma tendência. Embora a gente saiba que, felizmente, eles vão implementar progressivamente, devido à complexidade do sistema. Mas é fato que em algum momento vai funcionar para todo mundo. Então, a partir do momento que ele funcionar para todo mundo, vai ter uma redução de fluxo de caixa nas empresas, e as empresas vão sentir muito isso. O e-commerce, a gente vê, né, no nosso dia a dia, a maioria das empresas são pequenas, né? Então, é micro e pequena empresa, a maioria do simples, né, que está lá. Apesar de que tem um movimento forte, né, quando começa a tracionar lá 250 mil, 280, 300 mil, já existe um indicativo de migração de regime, sair do simples e para o lucro real. Mas mesmo assim,
as expectativas são preocupantes, assim, relacionando reforma tributária com e-commerce, né, que já tem as margens muito espremidas, né, muito estreitas, e tendem a ficar ainda mais estreitas. E aí, como é que o seller vai contornar isso? Porque uma loja física de rua, de repente, o cliente pode, a empresa pode até incentivar as vendas em dinheiro para evitar o split payment, né? Meio que uma regressão, né? Que dos últimos anos para cá, o uso do dinheiro é cada vez menor. Mas, com a entrada do split payment, talvez empresas comecem a incentivar o dinheiro novamente, justamente para dar desconto e aí evitar a retenção na fonte. Então, isso tem sido muito falado, né, nos meios aí que a gente frequenta. Mas, assim, é um fato que num segmento onde a margem é baixa, tende a ficar ainda menor. E aí, como é que isso vai ser resolvido? Ainda não se sabe exatamente, né? Mas é um fato que vai prejudicar bastante. Né? Certo. Aproveitando aqui, vamos trazer mais uma pergunta aqui dos nossos participantes. A parametrização do sistema do cliente. Esse é o escritório que faz no sistema do cliente ou você tem um parceiro? Como é que funciona aí quando você está trabalhando com o cliente do e-commerce? Você apoia ele ou você terceiriza para algum parceiro? Isso, a gente faz geralmente assim, a gente faz em conjunto. A primeira coisa é entrar no RP do cliente, né? No e-commerce é meio que um padrão, o pessoal usa o Blink ou o Time. Geralmente é um desses dois. Então, o bom é que esses dois sistemas, eles têm muito vídeo tutorial na internet, já ajuda. Então, a gente faz junto com o cliente a parametrização do RP dele. É fácil, né? Então, assim, a gente dá esse apoio todo para ele, tá? E dependendo do cliente, se o cliente já não está mais no Simples Nacional, no lucro real, se já tiver no lucro real, aí tem que baixar a planilha de regra tributária dele lá no site, né? Informar todos os NCM que ele trabalha, a classificação fiscal dos NCM que ele trabalha, a gente devolve para ele e ele sobe a planilha na plataforma para as notas fiscais começarem a sair já de acordo com a classificação fiscal daquele item que o cliente vende. Certo. Nós temos mais uma pergunta aqui sobre a atualização para os seus clientes do comércio. Treinamento de emissão de notas fiscais para clientes. Você tem uma estrutura interna para isso ou é através de parceiros também? Não, nós mesmos fazemos, né? Assim, essa parte do Seclas Trib, que está relacionada com a reforma também, né? Por isso que eu falo, tem que falar bastante da reforma. Ela atinge todo mundo, né? Não tem jeito. Mas nós mesmos que internalizamos isso, sempre falando com algum contato, um ponto de contato da empresa. Quando a empresa é pequena, geralmente é o próprio dono, né? Ou a esposa dele, geralmente eles trabalham junto. Quando a empresa é um pouquinho maior, aí já tem uma pessoa que cuida só disso, né? Que cuida dessa parte fiscal lá dentro da empresa, e aí a gente trata direto com essa pessoa. Né? Mas é o interno, né? A gente trata internamente com as empresas. Analisando o mercado, né? Analisando aí os cenários, né? A gente vê aí cenários geopolíticos também. Isso tem causado alguma interferência no e-commerce, de forma direta ou indiretamente? Aí Tem, pensando, tem direta, guerras, tem. esses conflitos, né, de taxações e tudo mais. Tem impactado ou o mercado está tão pujante que está absorvendo isso com maior facilidade e está, na verdade, desenvolvendo e crescendo? Como é que você tem visto Tem, essa análise? afeta, indiretamente afeta, principalmente o importador. Como eu falei, como existe um movimento forte de importação, buscar produtos similares lá fora com um custo baixo para ter margem aqui dentro, influencia. Então, por exemplo, eu estava conversando com um empresário que importa mala da China. E aí ele falou que o frete marítimo variou muito, né, aumentou muito de meses para cá, muito relacionado com essa questão geopolítica ali, né, com a guerra. Então, influencia, claro que influencia. Internamente aqui, eu não senti grandes movimentos, mas para esse especificamente que importa, e acredito que não só para ele, para todos que importam, perceberam uma variação forte no frete marítimo que influencia no preço dele no final. Pensando na importação, aí eu estava fazendo uma ligação aqui. Quando o cliente, no caso o seu cliente, ele faz uma importação, compra da China, de outros países da Ásia, e por questão dos Emirados Árabes e tudo mais, como que funciona na contabilidade trazer essa informação para dentro do escritório contábil, executar as atividades contábeis
no dia a dia? Quem está importando para cá? É normal, quando importa tem um documento de importação, né? Então, assim, quando o produto é chamado, eles chamam de nacionalizar, né? Quando o produto é nacionalizado, quando ele entra no território nacional, tem que gerar as notas de entrar, nota fiscal, pagar os impostos, PIS, COFINS, frete da Marinha Mercante, tem algumas taxas lá envolvidas, imposto de importação, geralmente tem imposto de importação. Então, assim, a gente pega todas essas informações e contabiliza. Então, geralmente, quando o cliente, quem geralmente importa, não é simples. Quem geralmente importa é lucro real. Geralmente é assim. Então a gente pega esses valores, essa nota, né, esses documentos fiscais, traz para a contabilidade, contabiliza lá as despesas tributárias que tem, naturalmente, e segue o padrão comum depois de entrar nesse canal, segue o ritmo. Mas são poucas diferenças do que já tem. É escriturar as notas do desembaraço, chamado, né, desembaraço aduaneiro. Maravilha. Ronaldo, a gente está caminhando aqui já para o final. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: qual que seria o recado, a dica importante que você deixaria para contadores, para empresários, no cenário de hoje, que nós estamos vivendo de vários eventos acontecendo, reforma tributária, eleição e outros acontecimentos que vêm no dia a dia, questão de mudanças aí de tributação. Que recado que você deixa para quem quer entrar e para quem já está aí no meio, trabalhando e vendendo? É uma coisa que a gente tem que estar acompanhando, né? A parte da reforma tributária, que não tem como não estar acompanhando. Está inserido, né, nesse meio, um meio que tem de sempre ainda não chegou ainda no que ele pode chegar. Se você pesquisar na internet, todo ano tem tido algum acréscimo de expansão, desde 2020, 2021. Cada ano que passa, mais gente entra nesse mercado e mais gente precisa de informação qualificada para apoiar, tanto em matéria contábil, fiscal ou do próprio negócio em si. E a gente só consegue isso estando inserido no meio e também acompanhando as reformas, as mudanças desse momento que a gente está vivendo hoje de reforma tributária, que é um momento muito, muito ímpar e é muita informação surgindo todo momento. Ó, eu vi ontem uma informação de que o teto do MEI vai aumentar. Apesar de que, até porque para o e-commerce isso não tem muita relevância, tá? Porque assim, existe uma diferença muito clara. O MEI, que é aquele cara que está no físico ainda, tem muita gente que está há anos nesse MEI, dificilmente, talvez até saia. Alguns vão sair, alguns já saíram, e outros talvez não fiquem ali para sempre como MEI. No e-commerce é quase impossível alguém ficar no MEI muito tempo, porque a escala é muito grande, você bate faturamento muito rápido. Então, assim, por mais que eles aumentem o teto de 81 para 110, 140, a única diferença é que no e-commerce, esse cliente vai demorar um pouquinho mais para sair do que um cliente de... Quer dizer, ele vai ser um pouquinho mais rápido do que o cliente padrão. Ele vai demorar talvez um pouquinho, mas é rápido, é muito rápido que escala. Tem cara que bate 81 mil em 4 meses. Então, assim, a ideia, a gente pega esse cliente, que muita gente não quer pegar MEI, porque não tem muito valor para agregar em termos de honorário e tal, muita gente não quer, mas no e-commerce eu acho que faz sentido, porque esse cara fica pouquinho tempo no meio contigo. Já vai virar ME, aí você vai ter honorários maiores, melhores, vai ter mais assessoria. Então, por exemplo, eu peguei mês passado que já saiu, agora no mês já virou ME. Então, assim... É a oportunidade de investir. E investimento rápido. O cara que seria do tradicional, não. Esse cara do tradicional físico, ele vai demorar mais tempo para sair. Agora, o cara do e-commerce, isso é muito rápido. Então, faz sentido começar a pegar esse MEI, já prevendo que ele vai sair daqui a poucos meses, né? Como contador, então, você daria essa dica. Contador, observe as oportunidades de quem está investindo no comércio, no e-commerce, como uma oportunidade de transformação do negócio. Começa talvez no MEI ali, faturando até o valor final da alíquota, e logo no mês subsequente já tem a migração, porque existem todos os enquadramentos necessários para acontecer. É uma grande oportunidade, principalmente para quem está aí conversando na rede, aqui em TW, começando também como contador, está saindo aí, né, do forno da faculdade, está chegando na rede NTW, vê o mercado, analisa. O Brasil é um celeiro de e-commerce, né? A gente vê cada dia mais as entregas aí são cada vez mais rápidas e o cliente ele quer assim, aquela agilidade,
A facilidade de você comprar o físico e o e-commerce hoje é praticamente a mesma. A gente tem entregas até mais rápidas pelo e-commerce, dependendo do produto que você adquire. E a contabilidade ela vem como um suporte, né? Como aquela pessoa que vai ajudar o cliente ali a fazer as vendas de forma correta, estar no enquadramento certo, fazer o planejamento tributário de forma correta, porque pelo nosso bate-papo aqui, o principal ponto é planeje para que você faça tudo corretamente, para que não tenha nenhuma surpresa logo à frente. Então, Ronaldo, mensagem final, o que você colocaria aí para os nossos diretores que estão nos acompanhando aqui da NTW, da rede, que quer um apoio, quer conhecer mais a fundo? Se coloca aí, faz o seu merchan também como diretor da NTW aí. Então, o que a gente diz é que é um mercado muito promissor, que ainda está em crescimento e que tem muita oportunidade, né? Então, e vocês já conseguem se conectar com alguns contadores, a gente está à disposição aqui para ajudar, se possível, nessas soluções, saídas, assessoramento para o cliente, né? Não deixar passar esse. Eu tenho recebido muito cliente no escritório que saiu do escritório dele tradicional porque o escritório tradicional não conseguiu conversar com ele sobre e-commerce como ele gostaria. Eu tenho recebido bastante. Esse ano, assim, mais da metade dos clientes que nós recebemos tem vindo de e-commerce. A gente tem cliente físico também? Tem. Mas esse ano de 2026, mais da metade veio de e-commerce com essa argumentação de que o história atual dele, o contador não conseguia dar a assessoria que ele precisa. E com certeza não é só contábil, como falei, né? Conversar sobre essa questão tributária ligada a e-commerce. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui da nossa participante, a Irene. Ela está perguntando assim: tem algum custo para funcionários de clientes que emitam notas fiscais que você indica fazer? O entendimento do cliente é difícil quando passamos as classificações tributárias para o cliente. Você tem algum curso, algum material? Ou pode entrar em contato com você, que eu acho que é mais indicado para você apoiar nessa questão? Eu vou falar por nossa, a gente, como eu falei, a gente mesmo dá o assessoramento dessa parte fiscal. O cliente, geralmente, o empresário, ele não tem muita paciência para aprender essa parte fiscal que a gente lida no dia a dia. Então, aí é um pouco difícil falar sobre isso, mas como é uma necessidade, quando a gente demonstra para ele que se essa parte fiscal não estiver bem alinhada, pode trazer problema, ele acaba que mesmo não querendo, ele cede e começa a dar mais atenção. Aí, quando ele tem alguém lá dentro da empresa que cuida só disso, é muito mais fácil. Aí a linguagem é tranquila, se trata de igual para igual. Mas a gente, no nosso escritório, a gente geralmente tem falado com as próprias empresas, mesmo, com o próprio dono, alguém que o dono indica para fazer essa parte da nota fiscal. A gente não emite a nota, a gente configura o sistema para ele emitir a nota através do RP. E aí tem toda uma questão até de consciência, porque, por exemplo, no e-commerce, muita empresa pequena não tem o seu RP, é difícil, eles acham que é um custo desnecessário, porque a própria plataforma tem um faturador próprio, que no caso o Mercado Livre tem o faturador dele. Então, em teoria, você não precisaria, mas a gente tem que estar incentivando, porque tem que ter, por questões gerenciais dele, para ele e para ajudar a gente, o próprio RP dele, no caso Bling, ou Tiny, ou outros, né? Então, a gente não faz a emissão, a gente corrige a base e assessora essa emissão para ele não precisar mais da gente, né? Isso aí, Ronaldo. Obrigado aí demais pela sua participação aqui com a gente. Foi isso, gente. Foi o nosso primeiro momento. A gente vai voltar aqui com o Ronaldo em outras oportunidades, porque e-commerce é muito grande. A gente tem vários cenários aí para analisar, várias estratégias, oportunidades. Então, assim, pessoal aqui da NTW, chama o Ronaldo, ele é nosso diretor executivo, está aí em São Paulo, pronto para apoiar vocês. Troquem ideia, conversa. Nossos diretores têm o acesso, manda mensagem ali no nosso grupo de comunicação, interage com ele, ele está à disposição. Tem muitas outras orientações, o Ronaldo ele faz palestras, ele ajuda aí no que vocês precisarem. Está bem antenado com tudo que é a novidade do e-commerce. Muito obrigado mesmo, Ronaldo. Deixa sua mensagem final aí, porque é uma pílula, é só uma degustação, porque tem muito mais por vir aqui dentro da NTW. Pessoal, primeiramente agradecer o espaço aí ao Fabiano, a todos os colegas envolvidos aí que fez
proporcionou essa live acontecer, para a gente tentar dar uma ajuda aqui para os colegas diretores, nesse segmento que cada vez cresce mais, né, tentar trazer alguma informação, alguma luz aí para ajudar no dia a dia das empresas, dos nossos colegas aqui, que eventualmente pode estar tendo uma evasão de clientes sem perceber, né? Tem para quem está se posicionando como especialista de e-commerce. Então, assim, agradeço muito a atenção da NTW, dos colegas que ficaram aqui participando da conversa, e a gente está à disposição aí para tentar ajudar da melhor maneira possível. Eu que agradeço você a disponibilidade. A agenda dele está lotada, gente. Então vamos atrás desse homem que ele sabe muito sobre e-commerce. É um nicho fantástico. Conversava anteriormente com ele sobre isso. Então, ó, todos vocês aqui da NTW, quem não é da NTW está aqui, procura a gente, porque a gente está à disposição de vocês. Nós somos uma rede e juntos nós somos mais fortes. Até a próxima, Ronaldo. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até breve.